que ocupa lugar no espaço é feito de matéria, certo? Mesa, cadeira, animais, plantas, até mesmo o ar que respiramos são feitos de matéria. Chamamos de corpo uma quantidade limitada de matéria. Quando um corpo é utilizado para construir algo com uma finalidade, ele é chamado objeto. Certo, minha gente? Veja esse quadro. Esse quadro é bem didático. Matéria, corpo e objeto. Olhe para ele. Ferro. O ferro é matéria. Barra de ferro. Barra de ferro, limitação de quantidade. Barra de ferro é o quê? Barra de ferro é o corpo. Portão de ferro. Portão de ferro é um objeto, certo? Então, olha esse outro exemplo. Madeira. Madeira em si é matéria. Madeira. Um tronco de madeira é um corpo, uma porção limitada. Um tronco é o corpo. Uma porta de madeira, aí a gente tem um objeto. É um corpo transformado para ser útil ao homem. Uma porta de madeira é muito útil ao homem, certo? Granito. Granito. Granito paralelepípedo. O granito é matéria. O granito é matéria. Uma placa de granito, eu tenho um corpo. E se eu tenho uma pia de granito, eu tenho um objeto. Tá ok? Pois é, galera. Está aí a diferença entre matéria, corpo e objeto. Certo? Bem, transformamos e utilizamos a matéria de acordo com nossas necessidades. E escolhemos cada tipo de material conforme as propriedades de cada um. Durante uma transformação, podemos alterar a forma, o tamanho, a estrutura, entre outras características da matéria, certo? Os materiais podem passar por transformações físicas para serem utilizados, certo? As transformações físicas ocorrem sem a formação de novos materiais, como um tronco de árvore cortado para fazer portas, ou um pedaço de mármore esculpido para formar uma pia, uma estátua. Outros materiais passam por transformações químicas. Nesses casos, a matéria e suas propriedades são alteradas, como a areia, utilizada para a fabricação de vidro, e também o petróleo, usado na produção de plástico. O quê? Daí plástico é formado de petróleo? Você não sabia, mas agora você já sabe. Então a gente tem esses dois tipos de transformações. Transformações físicas e transformações químicas. As físicas não formam novos materiais. E as transformações químicas formam novos materiais. Tá ok? Propriedades gerais. As propriedades gerais da matéria são aquelas que estão presentes em todos os corpos, independente do tipo de matéria em que são feitos, certo? O nome já diz propriedades gerais. O que é uma coisa geral? Que engloba tudo e todos, todo mundo, geral, não deixa nada de fora. Propriedades gerais, pertence a todo mundo, certo? Geral. Uma propriedade geral da matéria é a massa. E o que é massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo ou objeto tem. Isso é massa, a quantidade de matéria de um corpo. E pode ser quantificada, pesada por uma balança. Olha esta balança, conhecida como balança de braço. Então, massa é a quantidade de matéria de um corpo ou de um objeto, certo? E pode ser quantificada, pesada, por uma balança. Como essa balança aqui, ó. Balança linda, né? Essa balança. A massa de um corpo pode ser expressa de formas diferentes. A dosagem de medicamentos, por exemplo, pode ser medida em miligramas. Miligramas. Pequenininha. Enquanto a carga de um navio, coisa grande, pode ser medida em toneladas. O pequeno, em miligramas. O grande, em toneladas. Certo? Dependendo, inclusive, do país, as unidades de medidas de massa também podem variar.
Isto mesmo, minha galera. Na maioria dos países, inclusive no Brasil, utiliza-se o quilograma. O quilograma representado aí por kg. Quilograma. Nos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, utiliza-se a libra como unidade de massa. Libra. Tá aí. Uma libra representada aí, ó, por um LB, tá vendo? LB vale 0,450, tá vendo? Uma libra vale isso aqui, ó, 0,453 quilogramas, uma libra. Nas áreas rurais, falando em área rural, quem não gosta, né? Bucólico, aquele clima, eu amo a área rural. Nas áreas rurais é comum encontrarmos produtos aí vendidos em arrobas. Arroba, como algodão, arroba, o gado, arroba, certo? Arroba é a unidade de medida que equivale a 14,689 quilos. Quase 15 quilos, uma arroba, para arredondar, uma arroba. Tá aí, unidade de medida que equivale a 14,689 quilos, quase 15. E na Espanha também é usada para medir volume, certo? É, como o volume do azeite. Nesse caso, um arroba na Espanha equivale a 12,563 litros. Então, tudo depende do país. Tudo depende do país, certo, minha gente? Volume. Já falei da massa, agora eu vou falar de volume. Volume também chamada de extensão, essa propriedade. É o espaço que o corpo ocupa. O volume de um corpo pode ser medido, por exemplo, em metros cúbicos ou em litros. Aqui, ó. Dá uma olhadinha, tá vendo? 1 litro de álcool, 1 litro de água. 1 litro de água, rapaz, volume. Também é outra propriedade da matéria. Agora, quando a gente tem 1 litro de água e 1 litro de álcool, transparentes aí os dois, a gente não sabe quem é quem, ó. E isso é muito importante diferenciar. Mas como você vai experimentar para ver quem é álcool e quem é água? E se o álcool não for etanol, for o metanol, que mata, que é tóxico, que causa cegueira e que tem o mesmo gosto do etanol? Então, nada de experimentar substâncias para descobrir qual substância é. Por favor, porque ela pode ser tóxica e pode matar você, certo? Ao longo da história, nas diferentes civilizações, foram criadas diversas unidades de medida. Para medir o comprimento, por exemplo, os ingleses e os norte-americanos utilizam medidas como jardas, pés e polegadas, que têm suas origens ligadas a medidas do corpo humano. Para medir massa, vimos que existem unidades como a libra, a arroba e o quilograma. Com o intuito de facilitar as negociações internacionais, os trabalhos científicos e também a vida das pessoas, uma comissão internacional de cientistas e engenheiros estabeleceram em 1960 o sistema métrico, que utilizava como base o quilograma e o segundo. Esse padrão, utilizado aí até os dias de hoje, recebeu o nome de Sistema Internacional de Unidades, ou SI. Olha esse quadro. Veja aí esse quadro. Dá uma olhadinha. Tá vendo? Padronização de medidas, certo? Comprimento, metro, símbolo M. Vá. Massa, grandeza, a massa é a grandeza, a unidade de massa, o quilograma, certo? E o símbolo kg. Tempo, aí, ó. Tempo é grandeza, unidade do tempo, segundo, certo? Unidade do tempo. E o símbolo S, Szinho. Então, mais uma vez, o metro, símbolo M, é a unidade do Sistema Internacional, certo? Para medidas de comprimento, para medir o comprimento, o metro. Comprimento, não é comprimento, comprimento é outra coisa. Com base no metro, podemos escrever uma unidade para medir área, o metro quadrado, mede área, ou para medir volume, o metro cúbico, certo? O
tempo no sistema internacional para medir segundos, mas são muito usuais aí o minuto, símbolo MIN, min, e também a hora, símbolo H minúsculo. É importante, gente, ressaltar que todas as unidades do sistema internacional são padronizadas. O que quer dizer padronizadas? Seu valor é o mesmo em qualquer lugar do planeta, minha galera. Tá ok? Tá ok? Vocês lembram de quem quando eu falo tá ok, tá ok? É Vamos falar da impenetrabilidade e impenetrabilidade. Falei da massa, que é uma propriedade geral da matéria. Depois eu falei do volume, que também é outra propriedade geral da matéria. A gente falou em padronização de medidas, citou comprimento, massa e tempo, Sistema Internacional de Unidades. E agora, o que quer dizer impenetrabilidade? Impenetrabilidade. Dá até para você colocar o nome do seu filho. Tipo, ô impenetrabilidade, vem cá, impenetrabilidade. Impenetrabilidade. Pode chamar de Dadade. Quanta besteira, né, Dai? Bem, o que é impenetrabilidade? Preste atenção. Dois corpos não podem, nem devem, não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Para um entrar, o outro tem que sair, minha gente. Isto aí é impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Certo? Isso se deve a uma propriedade geral da matéria chamada impenetrabilidade. Olha esse menino na banheira. Olha esse menino na banheira, tá vendo? Menino na banheira aí. Ele se joga na banheira, certo? E sai um pouco de água. Ou seja, a banheira está cheia. Mas quando ele se joga, ele vai ocupar o espaço que, esse espaço que ele está ocupando, foi da água que saiu. Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Para um entrar, o outro tem que sair. Isso é impenetrabilidade. Próxima propriedade geral da matéria, divisibilidade. Divisibilidade. Toda matéria pode ser dividida em pedaços cada vez menores, até certo limite, sem perder, gente, suas características. Essa propriedade é a divisibilidade. Divisibilidade. Olha aí o vidro. Cada pedacinho de vidro tem as mesmas características que a placa inteira de vidro. Não perde as suas propriedades. Pode ser dividido, sim, até um certo limite, sem perder suas características. Isto é divisibilidade, certo? Próxima propriedade geral da matéria é compressibilidade. Compressibilidade, não é com pressa. Ninguém está com pressa aqui. É compressibilidade, certo? É possível, até certo limite, comprimir a matéria, ou seja, reduzir seu volume. Comprimir a matéria é reduzir, diminuir seu volume. Essa propriedade é a compressibilidade aí, ó. Os gases são os materiais mais compressíveis, os gases, mais do que os líquidos, e os sólidos são bem poucos compressíveis. Então, os gases são muito compressíveis. Os líquidos, os sólidos são pouco compressíveis. Certo, minha gente? Compressibilidade. Um exemplo típico de compressibilidade para você entender é esse aí, ó. Aí, ó. Pega uma seringa. Tá vendo? Materiais compressíveis podem ter seu volume reduzido por meio da aplicação de uma força. Você aplica uma força no material e ele diminui de volume. Isso é compressibilidade. Aí, ó. Olha outro exemplo aí, ó. Presta atenção aí, por favor, por favor. Olha aí outro exemplo. Uau! No caso da seringa mesmo, minha gente, os gases de dentro da seringa serão comprimidos, certo? Você bota gás dentro da seringa, aplica uma força e aí os gases são comprimidos. Ou seja, reduz o volume. Isso é compressibilidade. Reduzir de volume, diminuir de volume. Reduzir o volume. Reduzir o volume do gás, ok? Ok?
Pronto. Inércia, outra propriedade geral da matéria. Inércia, propriedade geral que toda matéria tem. Toda matéria tem massa, então massa é uma propriedade geral. Volume é uma propriedade geral, toda matéria tem. Toda matéria tem impenetrabilidade, então impenetrabilidade é uma propriedade geral da matéria. Toda matéria tem divisibilidade, então é uma propriedade geral da matéria. E agora vamos falar? Toda matéria tem compressibilidade, então compressibilidade é uma propriedade geral da matéria, certo? E a nossa última propriedade geral, e a mais famosa de todas, é a inércia! Inércia! Aí, ó. Nada a ver, né? Quando um ônibus dá partida e arranca, os passageiros, coitados, se deslocam para trás, quando ele arranca. Quando ele freia, passageiros, né, se jogam para frente. Isso acontece por causa de outra propriedade geral da matéria, chamada inércia. Toda matéria, minha gente, tem a tendência de manter seu estado de movimento ou de repouso, certo? Isto é inércia. Inércia. Os corpos tendem, por inércia, a continuarem em movimento ou em repouso. Ok? Pegou direitinho? Inércia? Inércia. Aí um exemplo de inércia. Olha que legal. Dá medo, o ônibus freou. O carro bateu e voltou, tá vendo? Pois é. Então o corpo tende, por inércia, a continuar em movimento ou em repouso, a não ser que alguma força haja sobre ele. É o exemplo mais clássico, é esse aí mesmo, do ônibus sem movimento. Se freia, todo mundo vai para frente. E se arranca, todo mundo vai para trás. Ok? Entendeu direitinho? O exemplo do ônibus, inércia. Agora vamos parar de falar de propriedades gerais e vamos falar das propriedades específicas da matéria. As propriedades gerais, como o próprio nome já diz, pertencem a toda a matéria. Já as propriedades específicas são propriedades que limitam, só pertencem a um grupo de matéria. As propriedades específicas são aquelas que dependem do tipo de substância que compõe a matéria. Essas propriedades permitem distinguir os tipos de materiais. Dentre as propriedades específicas, há propriedades organolépticas e as propriedades físicas, ok? As propriedades organolépticas lembram os órgãos do sentido: cor, sabor, paladar, olfato, certo? Há algumas características que podem ser percebidas pelos órgãos do sentido: tato, audição, visão, gustação e olfato. Assim, a cor, característica do ouro, o cheiro do vinagre, o gosto do açúcar, o brilho da prata e a textura da farinha e a transparência do vidro são exemplos de propriedades organolépticas, porque você vai usar o órgão do sentido para identificar um deles. Por que o ouro é amarelo? Porque você percebe, porque você usa que órgão do sentido? A visão, para saber se o ouro é amarelo. O cheiro do vinagre, qual é o órgão do sentido? O olfato. O cheiro do vinagre, o vinagre tem um cheiro. O gosto do açúcar, doce, paladar, você usa a língua, né? O brilho da prata. Aí a gente vai usar os olhos também, né? Os olhos. A textura da farinha, o tato. E a transparência do vidro, os olhos. São exemplos de propriedades organolépticas, certo? Bem, minha gente, para diferenciar o sal de cozinha do açúcar branco refinado, bastaria provar cada um deles. Aquele com gosto salgado seria o sal, e o de gosto doce seria o açúcar. Mas atenção! Atenção! Acompanhe com o coração, preste atenção, ok? Pode ser muito perigoso manipular aí, ou provar substâncias desconhecidas ou não identificadas, ok? Porque elas podem ser tóxicas.
elas podem ser tóxicas. Eu falei isso no início, estou falando agora. Elas podem ser corrosivas ou provocar doenças. Então, nada, por favor, de experimentar substâncias por aí que você não conhece, tá ok? Tá ok? Sempre que pregamos, né? Um órgão sensorial, um órgão do sentido, órgão sensorial, ó, que chique, para detectar a característica de um material, estamos usando uma propriedade organoléptica. Agora, distinguir o sal do açúcar é difícil. Olha para aí. Essa foto aí. Quem é que vai dizer quem é sal e quem é açúcar? Quem é sal aí e quem é açúcar? Dê uma olhadinha. Olha para isso. Sal e açúcar. Igualzinho. Quem é que vai experimentar e se for veneno? Nada de experimentar, viu, galera? Aí não tem como. Você tem que identificar usando outros recursos, certo? Para concluir a aula, já tem 24 minutos de aula. Eu nem percebi, você percebeu? Caramba! E gravando à noite. Bem, mas vamos dar continuidade para não deixar pela metade. Ok? Pronto. As propriedades semelhantes de materiais distintos podem causar confusão na distinção desses materiais. O ouro é um metal nobre encontrado na natureza. Geralmente, seu estado nativo lá a gente encontra. Ou seja, sem estar combinado a outros elementos. Isso é estado nativo. Pode ser encontrado como metal, às vezes como pepitas grandes, mas geralmente se encontra em pequenas inclusões em alguns minerais, como o quartzo azul. Pois é, agora, seção Você Sabia? Existe um mineral muito parecido com o ouro, que pode confundir algumas pessoas, e por isso ganhou o nome de ouro dos tolos. Aí o ouro dos tolos, vê se não parece. Ouro dos tolos. Não tem quem diga que não é, né? Quem é que não vai dizer que isso não é ouro, gente? Pelo amor de Deus. Eu mesmo, me dá aqui, é ouro. Pirita, isso aí é pirita. Ouro dos tolos, não é ouro. Cuidado com as aparências. As aparências enganam. Igual do ouro, né, rapaz? O brilho e tudo, ó. Para você distinguir aí quem é quem, tem que ser realmente um profissional competente. Por isso que é ouro dos tolos, porque muitas vezes você acredita que é ouro, mas não é, porque nem tudo que parece ser é. E para finalizar, propriedades físicas. Já falamos das propriedades gerais, das propriedades específicas, e aí dentro das específicas, organolépticas, que são propriedades específicas, e agora vamos falar das propriedades físicas, que são propriedades específicas também, certo? Então, propriedades físicas são características da matéria que determinam seu comportamento durante a ação de diversos fatores, como força e calor. Esses fatores não alteram a composição química da matéria. Entre as propriedades físicas, dureza, resistência mecânica, densidade, impermeabilidade, não é impenetrabilidade, é impermeabilidade, condutividade, maleabilidade e tem muitas outras propriedades físicas, senão se a gente for ficar falando aqui, a aula não vai acabar hoje, ó. Mas dureza, a gente tem que falar da dureza. A dureza é a capacidade que a substância tem de riscar outra, simplesmente assim. Quando escrevemos, por exemplo, na lousa, no quadro, né, gente? O giz desgasta e fica cada vez menor. Certo ou errado? Certo. Enquanto o quadro não se altera a lousa, fica lá quietinha como a gente deixou. Então, na verdade, não é o giz que risca o quadro. É o quadro que risca o giz, porque o quadro retira partículas do giz. E o giz vai se desgastando, então ele é fraco, o quadro é duro, o quadro tem maior dureza. Então é o quadro que risca o giz e não o giz que risca o quadro, certo? Então o correto é dizer que a lousa, o quadro, risca o giz. Que estranho, né? Mas sinto muito. É verdade. Vamos pensar, não decora não, senão você não entende. A lousa é dura, o quadro é duro. O giz é mole. Então, é o quadro que risca o giz. Porque o quadro retira partículas do giz
É a realidade, amigo. Eu sinto muito. Você aprendeu errado. A propriedade envolvida nesse caso é chamada de dureza. Dureza. A substância mais dura que a gente conhece, daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas no caso do giz e da lousa, giz e lousa, o quadro é mais duro, que risca a substância menos dura, que é o giz é mais mole. Então é o quadro que risca o giz, e não o giz que risca o quadro. Para de falar assim que está errado. E é para isso que você estuda, para falar as coisas certas, senão você não aprende. Certo? O diamante é a substância natural mais dura que se conhece. O diamante, substância natural mais dura que se conhece. O diamante risca tudo o diamante, certo? É a substância natural, certo? O diamante é a substância natural mais dura que se conhece. Ele consegue riscar todas as demais substâncias, o diamante. Calma pro diamante, ó. E há 10 mesmo na escola de Mohs, escala de Mohs, mineralogista alemão, Friedrich Mohs, aí, ó. Nasceu em 1773 e morreu em 1839. Mas para quê? Ficar sabendo o dia que o cara nasceu e o dia que o cara morreu. Para que ficar sabendo de Mohs? Gente, linha do tempo. A gente tem que saber quando o homem criou a escala de Mohs. Ele criou em 1812. Ele criou a escala relativa de dureza. Ela é baseada em 10 minerais diferentes, iniciando pelo talco, que é o menos duro, o mais mole, e finalizando pelo diamante, que é o mais duro. Você conhece alguma substância dura? Não fale. E nem pense. Por favor. Bem, quanto maior a dureza do material apresentado aí, mais resistente ao risco. O quartzo risca facilmente o gesso. Olha na escala. O gesso já é riscado pelo topázio. Entendeu o raciocínio? Olha a escala. Você segue essa escala de Mohs. Olha aí, ó. Dê uma olhadinha nessa escala. Número 1, talco. Depois gesso. Fluorita, apatita, feldespato, quartzo, topázio, corindo e diamante. Se você quiser gravar, eu faço uma associação mnemônica interessante. Toda garota calada foi apaixonada ou quer ter carinho diariamente. Essa frase decora isso aí, ó. Todo de talco, garota de gesso, né? Calada de calcita, foi de fluorita, apaixonada de apatita, que mais? Ou de ortoclásio, que é a mesma coisa de feldespato, né? Toda garota calada foi apaixonada ou quer de quartzo, que mais? T de topázio, que é ter carinho de corindo diariamente, de diamante. Toda garota calada foi apaixonada ou quer ter carinho diariamente. Isso é quando eu era estudante, eu tinha que decorar a escala de Mohs. O nome disso é associação mnemônica. Aí você não esquece nunca mais. Tanto é que eu não esqueci, certo? Então, na escala de Mohs, o talco é o mineral menos duro. O talco é mineral, viu, gente? E o diamante é o mais duro, certo? Então, olha aí. Até a escala 5 de dureza, ó, os materiais são riscados por vidro, ó. Até o 5. Até a apatita. Tem até música com apatita. Então, até os 5 são riscados por vidro. De 6 a 10, os minerais riscam o vidro. Então, quem risca o vidro? O feldespato risca o vidro, que é mais duro. O quartzo risca o vidro. O topázio risca o vidro. O corindo risca o vidro. E o diamante risca o vidro. E todo mundo, diamante é poderoso. Substância mais dura que se conhece, diamante natural. É artificial também. Próxima propriedade física, resistência mecânica. Pois é, para você não confundir com dureza. Tem gente que confunde dureza com resistência mecânica. Não pode. A propriedade, certo, de um material resistir à aplicação de uma força é a resistência mecânica. Alguns exemplos de materiais resistentes, né, são aço. Dá uma martelada no aço,
para tu ver se despedaça. Concreto também, tem uma resistência mecânica, tanto é que é usado aí nas construções de pontes, viadutos. É difícil para fazer, é difícil, é difícil para fazer, é difícil. Nada a ver. Estou falando de resistência mecânica, certo? Olha essa observação, presta atenção. Não confunda resistência com dureza. O diamante, por exemplo, é muito duro. Pode riscar o aço, mas é pouco resistente. Pode ser quebrado por uma pancada forte, uma martelada. Se você pegar um martelo, tocar no diamante, ele se despedaça. Ele se despedaça, porque a resistência mecânica dele é pequena, ele tem dureza, ele risca, mas ele é facilmente quebrado aí. Certo? 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 Ok. Próxima propriedade física, elasticidade. Tudo estica, minha gente. Estica e puxa. A propriedade da matéria de retornar ao seu volume inicial depois que a força causadora da compressão cessa é a elasticidade. O elástico, ele pode ser esticado até certo ponto, sem se romper, certo? Aí quando cessa a força, ele tende a voltar ao seu estado de origem, né? Pois é, o elástico aí, utilizado para prender papéis e objetos. Aí o elástico, elasticidade. Próxima propriedade física aí, ductilidade. Ductilidade, olha que nome lindo. Ductilidade. Difícil não, ductilidade. A propriedade que alguns materiais têm de ser transformada em fios é a ductilidade. Ao aplicar uma força na superfície aí, certo, de um objeto, ele se deforma sem se romper, podendo ser transformado em fios. Fios de ouro, fios de cobre. Então, se ele for transformado em fios, ductilidade. Se for transformado em lâmina, maleabilidade. Quer ver? O material dúctil, o ouro é bem dúctil, fios de ouro, fios de cobre. Os metais são dúcteis. Os metais são dúcteis e maleáveis. Uma lâmina de alumínio, aquela folha de alumínio que protege lá o fogão que você limpa, sua mãe limpa, sei lá quem limpa. Você coloca aquela folha de alumínio ali. O alumínio ali é bastante maleável, que é outra propriedade física, maleabilidade. Né? Maleabilidade. Apresenta aí a possibilidade de deformar-se, certo? Sem que se quebre ou trinque. Todo material dúctil, para você não esquecer, todo material dúctil é também maleável. Fios de ouro, lâmina de ouro. Fios de cobre, lâmina de cobre. Tudo a ver, né? Então, se é dúctil, é maleável. E a próxima propriedade, impermeabilidade. A impermeabilidade é a propriedade da matéria de não deixar a água penetrar. Então, minha gente, impermeabilidade. Propriedade de não deixar a água entrar, de não deixar a água entrar, de não deixar a água penetrar. Certo? Impermeabilidade. A impermeabilidade, propriedade da matéria de não deixar a água penetrar. Dá um exemplo aí de uma matéria aí que não deixa a água entrar. Guarda-chuva. Guarda-chuva, a água não passa, é impermeável. O material do guarda-chuva não deixa. O material não deixa a água passar. Aí, capa de chuva. Densidade. Densidade não é ninguém da cidade. Densidade, presta atenção, importantíssimo aí. O mercúrio é um metal de cor prateada, certo? Que é líquido em temperatura ambiente. Essa temperatura aqui que a gente vive, 25 graus Celsius, temperatura ambiente, o mercúrio é um metal líquido. É o único metal líquido na temperatura ambiente, né? O mercúrio. Bem, no entanto, tem propriedades específicas bem diferentes daquelas da maioria dos líquidos que conhecemos. Pois é, para se ter uma ideia, uma garrafa de 2 litros cheia de água tem massa de aproximadamente 2 quilos. Água. Se pegarmos essa garrafa e encher de mercúrio, a massa será de mais de 27 quilos. Olha que diferença. A mesma garrafa, cheia de água, massa 2 quilos. Se pegar e encher de mercúrio, a massa vai para 27 quilos. A relação entre massa de uma quantidade de matéria e o volume ocupado por ela é a densidade, ou massa específica. Densidade, importante essa propriedade física. O mercúrio, por exemplo, tem densidade muito maior do que a de um refrigerante, pois com o mesmo volume tem massa muito maior. Para saber a densidade de um corpo, pegamos
dividimos a massa pelo volume. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Aí, ó. No Sistema Internacional de Unidades, expressamos a densidade em quilograma por metro cúbico. Aí, ó, quilograma por metro cúbico, ok? Mas outras unidades podem ser empregadas, como o grama por centímetro cúbico, o quilograma por litro, e por aí vai. A densidade, minha gente, a densidade é uma propriedade específica da matéria e varia com a temperatura e pressão. Se mudou a temperatura ou mudou a pressão, ou ambas, a densidade vai variar. Então, por exemplo, quando aquecemos uma substância, as partículas ficam mais agitadas, ocupando um maior volume, e a densidade diminui. Obviamente, né? Obviamente. No caso da água, isso nem sempre ocorre. Quando aquecida de 0 graus, na forma de gelo, né, até 4 graus Celsius, sua densidade aumenta em vez de diminuir. Após esse ponto, no qual a água tem maior densidade, qualquer aumento de temperatura causará diminuição da densidade da água. Por conta dessa característica, dizemos que a água tem dilatação anômala. É doido, né? Anormal, anômala. Certo? A água, de 0 a 4 graus. Então, esse é o comportamento anômalo da água, de 0 a 4 graus Celsius, que não segue aí a regra geral. Comportamento anormal, anômalo, de 0 a 4 graus Celsius. A densidade aumenta. Deveria diminuir, está aquecendo, mas aumenta. Agora, a partir de 4 graus Celsius, no qual a água tem maior densidade, qualquer aumento a partir de 4 graus Celsius, qualquer aumento de temperatura causará diminuição na densidade da água. Agora, nesse intervalo de 0 a 4, aí tem um comportamento anormal. Ao invés da densidade diminuir, a densidade aumenta. 0 a 4 graus. Comportamento anormal, certo? Da água. Eu estou falando nisso porque eu já vi muitas questões aí, viu? Falando do comportamento anômalo da água. Bem, continuando aí, porque essa aula, olha, eu não vou interromper. Tem mais coisa para falar, eu vou dar tudo logo. Você já deu tudo, eu vou dar tudo. Esse assunto, certo? Propriedades da matéria. Você já ouviu alguém perguntar, assim, por exemplo, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilograma de isopor? Já fizeram essa pergunta para você? Ou vem cá, o que pesa mais, 1 quilograma de chumbo ou 1 quilograma de isopor? Pois é, minha gente, essa pergunta confunde muitas pessoas desavisadas, que não estudam ciências, mas quem está realmente atento percebe que, nos dois casos, a massa é a mesma. O que muda é o volume, certo? 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo, tudo é 1 quilo, a massa é a mesma. Agora, o volume é que muda. É claro que o volume do chumbo é bem menor. O volume do chumbo é bem menor que o volume do isopor, obviamente, né, gente? Agora, pense no volume aí ocupado por 1 quilograma de chumbo. Aqui, ó, 1 quilo de chumbo. Agora, 1 quilograma de isopor. Olha a diferença no volume. A massa é a mesma. O isopor tem um volume realmente, né, bem maior, certo? Então, se alguém lhe perguntar, aí você já sabe a resposta. A massa é a mesma. Então, o chumbo ele é mais denso que o isopor. O que significa dizer que, para uma mesma massa, o isopor ocupa maior volume. O algodão também é algodão. Às vezes fala que é o algodão. 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo. Ah, o nome científico do isopor, poliestireno. Você pode chamar o isopor de poliestireno ou poliestireno isopor. Poliestireno, nome aí do isopor. Né? O isopor é um nome comum, o nome chique é o poliestireno. Não é isopor, conhecido como isopor, baixa densidade, o poliestireno, isopor. E o chumbo aí, ó, alta densidade, o chumbo, certo? Tem alta densidade, é bem denso o chumbo, né? Chumbo, bem denso. Bem, e para concluir a aula de hoje, densidade e flutuação. Preste atenção, densidade e flutuação. Essa característica aqui, olha bem. Podemos colocar aí, ó, 10 kg de cortiça na água, aí, ó. Esse material vai flutuar. A cortiça flutua na água. Olha o desenho. A cortiça flutuando na água. Tá vendo aqui? O desenho tá aqui mesmo, não é eu que estou inventando, não. Agora, se a gente colocar o chumbo, aí vai afundar na água. No mesmo copo, para aí, gente. O chumbo afunda.
Um corpo irá afundar se tiver densidade maior do que a do líquido em que está inserido. E irá flutuar se for menos denso que o líquido. Por exemplo, ó, neste desenho aqui, a cortiça flutua porque ela é mais leve, ela é menos densa que a água. E o chumbo afunda porque o chumbo é mais denso, mais pesado. Pesado eu não gosto de usar, que não tem muito correto. O chumbo é mais denso que a água. E a água tem densidade intermediária. A densidade está aí, a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, a densidade da água, tá vendo? O chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico do chumbo. O mais pesado é o chumbo, aí afunda. A cortiça, densidade menor, tá aí, por isso flutua, porque a densidade da cortiça é menor que a da água. Então fica em cima. Agora mudando de assunto para presunto, a gasolina aí, vendida em posto de combustível, deve conter em sua composição 80% de gasolina e 20% de álcool etílico. Pelo menos uma boa gasolina, né? 80% de gasolina e 20% de álcool etílico. É considerada adulterada a gasolina que apresentar mais de 20% de álcool etílico. Ou senão outros solventes aí. Então, se a gasolina tiver mais de 20% de álcool etílico ou conter outros solventes, a gasolina é considerada adulterada. Tem que ser 80% de gasolina e 20% de água. Isso já mudou, essa lei é antiga, viu? Essa lei já é antiga. Mas só para dar uma ideia aí para vocês, entendeu? Que tudo tem regras, que as coisas não são à toa. Essa lei aí é de 2011. Com certeza mudou, é porque eu nunca mais olhei, certo? Mas o que eu quero frisar aqui é o seguinte. Fixar em 20%, tá no artigo, olha. O artigo 1, fixar em 20% o percentual obrigatório de adição de etanol anidro combustível à gasolina, a partir de 0 hora do dia 1º de outubro de 2011. Para proteger o consumidor, a ANP obriga os postos de gasolina, revendedoras aí de combustível, a fazer para o consumidor o teste da proveta. Já ouviu falar no teste da proveta? Que verifica se há quantidade excedente de álcool na mistura. Também visando proteger o consumidor nas bombas de álcool a um decímetro, que verifica a densidade do líquido vendido aos consumidores. Tudo regulado. Tanto o teste da proveta como o decímetro da bomba de álcool funcionam como base no conceito de densidade. Aí a importância da densidade no dia a dia. Certo, minha gente? Ok? Tá ok, tá ok, tá ok? Deixa eu ver se tem mais coisa. A aula vai acabar, ficou por aqui. Chega, chega, chega. Na próxima aula vem mais coisas. Salve, salve, internauta. Salve, salve, internauta. Agora bate palma, porque a gente merece. Foi quase 1 hora de aula. E você fica aí estudando, porque se não estudar...